Graça e paz a todos. Bom, vamos começar o livro de Jonas. E como de costume, vamos começar pela introdução. Vamos conhecer um pouco sobre o livro de Jonas. E aqui com a Bíblia de Estudo Plenitude, vamos ler o primeiro tópico, que é o conteúdo histórico. Os assírios pagãos, inimigos de Israel de longa data, eram uma força dominante entre os antigos de aproximadamente 885 a 665 a.C. Relatos do Antigo Testamento descrevem seus saques contra Israel e Judá, onde eles destruíram a zona rural e levaram cativos. O poder assírio era mais fraco durante o tempo de Jonas, e Jeroboão II foi capaz de reivindicar áreas da Palestina desde Ramate, localizadas em direção ao sul, até o Mar Morto, como havia sido profetizado por Jonas. Vamos ver agora o segundo tópico, que é sobre o autor e a data. As questões da data e autoria de Jonas estão profundamente relacionadas. Se Jonas escreveu o livro, então o livro seria, obviamente, datado durante o reinado de Jeroboão II, no início do século VIII, cerca de 793 a 753 a.C. Se um narrador escreveu o livro, ele poderia ter sido escrito em qualquer tempo depois do acontecimento descrito nele. Dentre aqueles que sustentam outro autor que não seja Jonas, geralmente referido a alguém como um narrador, alguns datam o livro na segunda metade do século VIII ou no início do século VII, baseados nas datas do reinado pré-exílico de Jeroboão II. Outros preferem uma data pós-exílica, após a destruição de Nínive, em 612 a.C. Essa disputa é baseada no capítulo 3, versículo 3, que diz que Nínive era uma grande cidade. Aqueles que apoiam a data pré-exílica explicam que isso pode ser meramente uma forma literária usada para contar a história ou que Nínive existia, mas não era uma grande cidade. Agora vamos falar sobre o terceiro tópico, que fala sobre Jonas. Como indicado em 2 Reis 14:25, Jonas era o filho de Amitai e um nativo de Gat-Hefer, um vilarejo situado a 5 quilômetros em direção ao nordeste de Nazaré, dentro das fronteiras tribais de Zebulon. Profetizando durante o reinado de Jeroboão II e precedendo imediatamente Amós, ele foi um forte nacionalista que estava completamente consciente da destruição que os assírios haviam feito em Israel através dos anos. Jonas achou difícil aceitar o fato de que Deus pudesse oferecer misericórdia a Nínive da Assíria, uma vez que seus habitantes mereciam um julgamento severo. Ele foi o único profeta mandado para pregar aos gentios. Elias foi mandado para Sarepta para morar lá durante uma temporada. E Eliseu viajou a Damasco, mas somente a Jonas é que foi dada uma mensagem de arrependimento e misericórdia para pregar diretamente a uma cidade gentia. Sua relutância em ir pregar em Nínive estava baseada num desejo de ver seu declínio culminar numa completa perda de poder. Também ele temeu que Deus pudesse mostrar misericórdia, deste modo oferecendo aos assírios a oportunidade de molestar Israel. O nome de Jonas significa pomba ou pombo. Quanto ao caráter, ele é representado como obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente e por seu hábito de viver somente com seu clã. Politicamente, é óbvio que ele era um amante leal de Israel e um patriota comprometido. Religiosamente, ele professava um temor ao Senhor como o Deus do céu, o Criador do mar e da terra. Mas sua primeira desobediência intencional, sua posterior e relutante obediência e a sua ira sobre a extensão de misericórdia aos ninivitas revelam óbvias incoerências na aplicação da sua fé. A história termina sem indicar como Jonas respondeu à exortação e à lição objetiva de Deus. Vamos agora ao quarto tópico, que fala sobre o propósito. O livro foi escrito para enfatizar que Deus ama todas as pessoas e que quer mostrar a todos sua misericórdia baseada no arrependimento.
Ele tem sido chamado de o notável livro missionário do Antigo Testamento. Deus declarou que todas as nações da terra seriam abençoadas através do concerto feito com Abraão. As Escrituras revelam que Israel se tornou muito nacionalista e exclusivista e recusou-se a cumprir aquela missão. Jonas tinha um forte comprometimento com esse mesmo ponto de vista. O amor de Deus a todos os seres humanos foi dramaticamente revelado a Jonas, quando ele respondeu às orações dos marinheiros gentios e respondeu ao arrependimento do povo pagão de Nínive. A mensagem foi posteriormente ampliada com a lição da aboboreira, do bicho e de um vento calmoso oriental. E o quinto tópico fala sobre o conteúdo, vamos ver. O livro de Jonas, embora tenha sido colocado dentre os profetas no cânon, é diferente dos outros livros proféticos, pois ele não tem uma profecia que contenha uma mensagem. A história é a mensagem. A história recorda um dos mais profundos conceitos teológicos encontrados no Antigo Testamento. Deus ama todas as pessoas e deseja compartilhar seu perdão e misericórdia com elas. Israel havia sido encarregado de entregar aquela mensagem, mas de algum modo eles não compreenderam a importância dela. Essa falha, consequentemente, levou-os a um orgulho religioso extremo. No livro de Jonas, pode ser encontrada a semente do farisaísmo no Novo Testamento. Deus pediu a Jonas, o profeta, para levantar-se e ir a 1.300 quilômetros para o Oriente, a Nínive, uma cidade dos temidos e odiados assírios. Sua mensagem é para ser um chamado ao arrependimento e uma promessa de misericórdia, caso eles respondam positivamente. Jonas sabe que, se Deus poupar Nínive, então aquela cidade estará livre para saquear e roubar Israel novamente. Esse patriotismo nacionalista e seu desdém a que a misericórdia seja oferecida para pessoas que não fazem parte do concerto induzem Jonas a decidir deixar Israel e fugir de diante da face do Senhor. Sem dúvida, ele esperava que o espírito da profecia não o seguisse. Jonas está descontente e, de algum modo, se convence do que uma viagem a Tarsis irá livrá-lo da responsabilidade que Deus colocou sobre ele. A viagem a Tarsis logo fornece a evidência de que a presença e a influência do Senhor não estão restritas à Palestina. Deus manda uma tempestade para golpear o navio e causar circunstâncias que conduzem Jonas face a face ao seu chamado missionário. Após determinarem que Jonas e seu Deus são os responsáveis pela tempestade, e após esgotarem todas as alternativas, os marinheiros atiraram Jonas ao mar. Sem dúvida, Jonas e os marinheiros acharam que esse seria o fim de Jonas. Mas Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas, e após 3 dias e 3 noites, o peixe o jogou na terra firme. Novamente, Deus manda Jonas levantar e ir a Nínive para entregar a mensagem de libertação. Desta vez, o profeta concorda relutantemente em fazer a viagem e entregar a mensagem de Deus. Para seu espanto, os ninivitas, desde a pessoa mais humilde até o rei, se arrependeram e mostraram isso através do jejum cerimonial, vestindo-se de panos de saco e assentando-se sobre a cinza. Até mesmo os animais são obrigados a participar dessa conduta de humildade. O coração de Jonas ainda não está mudado e ele reage com ira e confusão. Porque Deus teria misericórdia de pessoas que abusaram da nação de Israel? Talvez esperando que o arrependimento não tivesse sido genuíno ou que Deus fosse escolher outra estratégia, Jonas constrói um abrigo numa colina, com vista para a cidade do lado do Oriente. Lá, ele aguarda o dia indicado para o julgamento. Deus usa esse tempo de espera para ensinar uma valiosa lição a Jonas. Ele prepara uma aboboreira para crescer durante a noite, num lugar que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. O profeta se regozija na sua sorte. Então, Deus prepara um bicho para comer o caule da aboboreira e a faz secar. Ele, mais adiante, intensifica a situação desconfortável de Jonas ao trazer um vento calmoso, vindo do Oriente para secar o corpo morto de sede de Jonas. Jonas lamenta a morte da aboboreira
e expressa seu descontentamento a Deus. Deus lhe responde, mostrando a incoerência de estar preocupado com uma boboreira, mas estar totalmente despreocupado acerca do destino dos habitantes de Nínive, a quem Deus amava. E agora o sétimo tópico, que fala sobre Cristo revelado. As palavras de Deus a Jonas, no capítulo 4, versículo 10 e 11, fazem paralelismo com as palavras de Jesus em João 3,16. Deus se preocupa com todas as nações da terra. É verdade que Cristo tem um relacionamento especial com os membros do seu corpo, a igreja. Mas o amor de Cristo pelo mundo foi dramaticamente demonstrado quando ele morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. João Batista reconheceu a universalidade desse amor quando ele exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O amor de Deus por todos os seres humanos, como ensinado a Jonas, foi demonstrado principalmente por Jesus Cristo, que declarou que um dia está por vir, quando ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E agora vamos ao último tópico, que fala sobre o Espírito Santo em ação. O Espírito de Deus inspirou Jonas a profetizar naquela terra e a sua posição seria recuperada por Israel. Isso aconteceu sob a liderança de Jeroboão II. Quando o Espírito conduziu Jonas para ir a Nínive e profetizar contra o povo lá, o profeta se recusou a seguir a orientação do Senhor. O Espírito de Deus não cessou sua obra, mas continuou a intervir na vida de Jonas e a induzi-lo a fazer a vontade de Deus. Quando Jonas se arrependeu, o Espírito operou um arrependimento piedoso no coração do povo e eles responderam à mensagem de julgamento. Quando Jonas se recusou a aceitar essa obra divina, o Espírito Santo mostrou a ele o contraste entre sua preocupação com uma aboboreira e a preocupação de Deus com os habitantes de Nínive. Então, esta foi a introdução ao livro de Jonas. Eu te espero amanhã com o primeiro capítulo deste livro. Deus te abençoe, fique com Deus.